Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus, um projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Nós vamos só terminar esse princípio da honra e depois continuaremos num vídeo a seguir falando sobre o amor e a amizade. Então nós estamos falando sobre o princípio da honra e o comportamento dos filhos nessa série de estudos sobre família. A vontade de Deus, esse é o terceiro vídeo que nós falamos sobre o comportamento dos filhos. A vontade de Deus é que o filho tenha em autoestima a sabedoria e experiência dos pais. Por quê? Porque a sabedoria não se adquire em alguns anos de escola, mas através de um largo aprendizado na vida e chega com o correr dos anos através de experiências, do errar, do meditar, do reavaliar e do corrigir. Quando um filho aprecia verdadeiramente seus pais, é mais fácil respeitá-los e honrá-los. O respeito se manifesta por um trato cordial, amoroso, respeitável, amável, cuidadoso, sem expressões de gestos torpes, sem prepotência, nem altivez no tom de voz. E é uma forma de vida tão distante do padrão do mundo que às vezes custa aprender. Mas é necessário os pais ensinarem isso aos seus filhos. É necessário remar contra a corrente mundana e não se deixar influenciar pelos exemplos negativos ao nosso redor, especialmente quando os pais se tornam anciãos, ou seja, mais velhos, idosos. Nossa sociedade considera as pessoas idosas como um traste, como um resto, como algo pesado, como algo sem valor, que é preciso arrastar ao longo dos anos de vida. E ainda mais quando começam com suas enfermidades e achaques. Deixam-nos de lado, ignorando-os, encerrando às vezes em asilos, hospitais geriátricos, desprezando a vida dos pais, que deram a vida toda por amor a eles. Deus considera os idosos muito valiosos pelo acúmulo de sabedoria que cada um deles tem e nos insta, ou seja, nos chama a amar e cuidar deles, ainda que seja de forma sacrificial, e a proteger e a cobrir todas as suas necessidades. Chega um tempo em que já não podem mais cuidar de si mesmo, e esse é o nosso momento de honrar e retribuir em uma pequena medida aquilo que temos recebido. Não devemos jamais abandoná-los. Olha o que diz 1 Timóteo 5, de 4 a 8. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, aprendam esses primeiro a ser piedosos para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom diante de Deus. Porque se alguém não cuida dos seus, e principalmente os da sua casa, tem negado a sua fé e é pior que o incrédulo. 1 Timóteo 5, 4 e 8. Diante então das cãs te encurvarás, diz Levítico 19, 32, e honrarás o rosto do ancião, e teu Deus, de teu Deus terás temor, pois eu sou o Senhor. Então honrar os pais é o primeiro mandamento com promessa. Quem o faz pode ter segurança de que Deus o fará próspero e que terá uma longa vida sobre a terra. E o inverso também é verdadeiro. Se eu desonrar os meus pais, eu vou ter uma vida curta, ou seja, eu vou atrair um espírito de morte, de violência, de ruína, de destruição, e também vou atrair sobre a minha vida um espírito de miséria, pobreza e bancarrota, por causa da desonra aos pais. O inverso é verdadeiro. Se eu honrar, eu vou ser próspero e ter longa vida sobre a terra. Se eu desonrar, eu vou atrair a morte, a desgraça sobre a minha vida e a miséria e a pobreza sobre a minha casa. Então pense um pouquinho sobre isso, sobre esse princípio tremendo, que é o princípio da honra. Terceiro princípio que nós estamos vendo sobre o comportamento dos filhos é o amor e a amizade. É preciso desenvolver um trato afetuoso entre os pais e os filhos. Amor e amizade. Expressar amor em gestos, em palavras. Faz bem a um pai receber expressões de amor da parte de seus filhos. Só que sabe como é que começa isso? Com você, papai e mamãe. Faz bem ao pai receber gestos de carinho dos filhos. Então, se você for um pai amoroso, afetuoso, carinhoso, automaticamente você plantou, semeou, vai colher.
Muitas vezes somos reticentes ao manifestar o que sentimos com os nossos filhos, dessa forma deixamos passar preciosas oportunidades que não se repetirão. A oportunidade aparece e a oportunidade perdida já era. Então uma palavra, uma flor, um beijo, um gesto, um cartão, um bombom são meios singelos e eloquentes de transmitir amor, gratidão e apreço. Para que aconteça uma amizade entre pais e filhos, é imperioso que as duas partes se determinem a cercar-se e a oferecer-se um ao outro em amor, servirem um ao outro. Muitas vezes falamos da brecha que existe entre as gerações e instamos aos pais a sair ao encontro dos filhos para buscar e oferecer companheirismo. Seus filhos precisam ser seus melhores amigos. E vocês precisam ser os melhores amigos dos seus filhos. E quanto aos filhos? A opção é a mesma, buscar sempre diálogo e amizade com seus pais. Valorização de ambos os lados. Amor e amizade. Quando uma criança se torna jovem e começa a amadurecer, são muito poucos os anos que lhes restam no lar paterno ou materno. Então convém aproveitá-los, desenvolvendo uma relação mais profunda e estreita com os pais, que se tornará em amizade e que perdurará pelo resto da vida. É muito importante aquilo que um filho recebe. E é necessário que aprenda a manifestar apreço e gratidão pela entrega e sacrifício dos seus pais por ele. Muito importante. Para que haja amor e amizade, é necessário o princípio da honra e o princípio do direito e da graça, que nós já falamos nos vídeos anteriores. Obrigações específicas do comportamento dos filhos com relação aos pais e com relação à casa. Primeiro, tarefas domésticas. É muito importante que desde criança, e à medida que passam os anos, cada vez mais, os filhos devem ir assumindo obrigações específicas dentro da casa. É preciso que os pais determinem com clareza quais são as suas obrigações, as suas tarefas. E é de se esperar que na adolescência e juventude colaborem efetivamente com as tarefas da casa. Não devem somente manter arrumado e limpo o seu quarto, como também participar das outras tarefas junto com a mãe. Lavar, passar roupa, limpeza da casa, as compras, por exemplo. Também deve-se desenvolver a capacidade de fazer comida simples, estar em condição de substituir a mãe para cuidar dos filhos menores quando necessário. São pequenas tarefas domésticas que vão gerando responsabilidade e amadurecendo a vida dos filhos. É importante que o filho assuma as suas obrigações responsavelmente, com completa aceitação. Por mais que no início seja difícil, não queiram, cabe aos pais ensiná-los o valor do trabalho, que o trabalho dignifica o homem. Deve saber também que não está fazendo um favor à sua mãe, mas sim levando a carga de trabalho que lhe corresponde para o bom andamento do lar e da família. A mãe também faz tudo enquanto os filhos são pequenos, mas é uma tremenda injustiça prolongar essa situação quando os filhos já se tornam maiores, jovens, fortes e aptos para o trabalho. Principalmente porque com o passar dos anos, as forças e a saúde da mamãe vão decaindo, vão decrescendo. Então, quando se toma essa consciência, se trabalha melhor. E é necessário nós conscientizarmos os nossos filhos acerca do valor das tarefas, do trabalho. Toda tarefa deve ser realizada com esmero, com capricho, cabalmente, num tempo razoável, com diligência, fazer o melhor possível dentro do possível. É nessa etapa da vida que se adquirem os hábitos do trabalho, que eles vão levar para o resto da vida. Quem se acostuma com a pressa e com a falta de ordem, se acomoda logo a esse tipo de estilo e vai sofrer lá no ambiente profissional. Em tudo é preciso buscar excelência e capricho. Também os pais que liberam seus filhos de toda a responsabilidade de trabalho não estão lhes fazendo bem algum. Isso somente os ajuda a crescerem de forma despreocupada e irresponsável. É a marca da geração atual, infelizmente. Ok? Então logo em seguida nós vamos estar falando mais sobre os estudos e sobre o trabalho secular, terminando essa série de estudos
sobre, e mais, vamos estar falando também sobre a relação entre os irmãos, relação entre os membros da família, ok? Então preste atenção, continue conosco, que Deus te abençoe no nome de Jesus.